Graça e a paz, dia 19 de fevereiro. E hoje, mais um dia da nossa querida leitura bíblica. Leitura de Lucas capítulo 6. Vamos juntos, Senhor do Sábado. Certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas com as mãos, comendo os grãos. Alguns fariseus perguntaram: por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Jesus lhes respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, tomando os pães da presença, comeu o que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Senhor do sábado. Eu já li essa passagem aqui que conta essa história e realmente foi bem assim. E quem estava lá, né, os sacerdotes, questionaram: mas pelo menos você está puro, né? Aí Davi: sim, estou puro. Em relação à moralidade sexual e tal, enfim. Mas esse evento de fato aconteceu, né, no Antigo Testamento. Como muitos outros, né? Mas nem sempre a gente vai testar, né? Vai ver se realmente aconteceu. Só que esse eu garanto que aconteceu, não lembro onde, faço nem ideia, mas aconteceu. Só botar no Google que vai ter. No outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Ele se levantou e foi. Jesus lhes disse: eu pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Ele só deu duas opções, né? Fazer nada não era uma opção. Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Num daqueles dias, olha só, Jesus já tinha curado aqui e nem tinha decidido os apóstolos, os 12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Então, primeira coisa, Jesus orou à noite, passou a noite orando sobre algo que ele não sabia, né? Dá a entender que ele queria saber quem seria apóstolo dele. Ele chamou os discípulos, já tinham pessoas que seguiam a ele, né? E aí ele deu essa designação, né? Essa promoção, entre aspas, para apóstolo, que foi Pedro, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, Simão, Judas e Judas Iscariotes, que seria o que ia trair, né? Bênçãos e ais, sei lá o que ais. Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados, e todos que procuravam tocar nele, porque dele e todo os que eram perturbados ficaram curados, e também todos os que procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. Olha só. Aqui não fala que eles eram curados porque tinham fé. Jesus tinha poder, saía poder. Então até quem não tinha fé tocava, mas você tocar é um ato de fé. Então pode ver que uma coisa está ligada à outra. É isso. Não tem como Jesus fazer um milagre se você não tem fé. Se você tem fé em Jesus, ele tem poder que a Bíblia está garantindo, ele vai curar. Então essas duas partes são necessárias.
Jesus falava, né? A sua fé a curou. De fato, se não fosse a fé, a pessoa não iria ser curada. Mas, né? Se fosse a fé em outra coisa além de Jesus, não adiantaria, né? Jesus era a fé que funcionava. Era a fé em Jesus que funcionava. E a fé em outras coisas não funcionava. Olhando para os seus discípulos, ele disse: Bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem e insultarem, e eliminarem o nome de vocês como sendo mal, por causa do Filho do Homem. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu. Quem deve fazer isso? Quem deve saltar de alegria? Esses que serem insultados, perseguidos por causa do nome de Jesus. Droga. Por causa do Filho do Homem. Pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passaram fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês quando vocês falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: amem os seus amigos, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoe os que o amaldiçoam, orem para aqueles que o maltratam. Resumo, né? Se alguém bater em você numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém tirar de você a capa, não impeça de tirar a túnica. De modo a todo aquele que pedir, e se alguém tirar de... Foi mal, desculpa. Dê a todo aquele que pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que devolva. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Isso daí é um provérbio contemporâneo, né? Façam outro que querem que fizessem a vocês. É isso. O que você indicaria para ele? Assim, quais as competências? Perdão. Que mérito vocês terão se amarem os que os amam? Até os pecadores amam os que os amam. E que mérito terão se fizerem um bem a somente aqueles que fazem um para... E que mérito terão se fizerem um bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem às pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber a devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e será dado a vocês. Uma boa medida, calcada e sacudida, e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Jesus fez também a seguinte comparação: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Por que você repara no cisco que está no olho de seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue tirar a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão.
Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. Um homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que o coração está cheio. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor? Mas daqui, gente, é sobre colher, né? Se a gente for bom, no sentido de obediente, a gente vai colher coisas boas. Agora, se a gente é ruim, se a gente não dá sinônimo, né, de arrependimento, a gente não vai colher. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir sua casa, cavou fundo e colocou as alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e grande foi a sua queda. Então, quando a gente escuta o que o Senhor falou e não pratica, é construir a casa sobre o nada, né? Sobre a areia, vai cair, vai dar ruim. Agora, se a gente ouve a palavra de Deus e pratica o que Ele ensinou, é construir a casa sobre o alicerce. Vai vir um momento ruim, tempestade, ela não irá cair. Então, que a gente faça isso, né? Ouça o que Jesus ensinou, dê bons frutos, creia nele, tenha fé em Jesus, não julgue, perdoe, ame o seu inimigo. Por aí vai, né? Muita coisa aí que a gente possa fazer só de exemplo nesse capítulo. Mas é isso, a leitura abençoada. E amanhã a gente continua. Deus abençoe e até amanhã.